Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 30 de março de 2022. E nossos parceiros da Symantec publicaram um estudo ontem sobre um novo loader identificado em ataques com o objetivo de instalar mineradores de criptomoedas. Segundo a empresa, trata-se de um loader complexo e poderoso, o qual está envolvido em ataques relativamente pouco sofisticados e de baixo retorno, indicando que os operadores da ameaça podem não perceber as capacidades potenciais do malware que estão usando. Apelidada como VerbalCom, a ameaça é distribuída em arquivos JAR polimórficos, ou seja, seu código é diferente a cada compilação da ameaça devido a mecanismos específicos de criptografia e ofuscação. Segundo os pesquisadores, a sofisticação da ameaça e o seu uso em ataques de baixo nível indicam que ela provavelmente está sendo operada por um ator inexperiente, mas que o seu potencial destrutivo é muito grande se usado em ataques mais sofisticados, como em incidentes com ransomware e campanhas de espionagem. Seguindo com o tema dos loaders, a equipe de pesquisadores da i7 recentemente publicou detalhes sobre o funcionamento do loader WS-Link, uma ameaça que, diferentemente dos outros loaders, é executada como um servidor virtualizado. Segundo a i7, a lógica é a de levantar uma VM como processo, algo conceitualmente similar ao que acontece com o Java Environment ou o Runtime.NET, e executar o código malicioso de dentro dessa VM. A vantagem para o atacante é que todo o código será executado no espaço de memória dessa VM, sendo muito difícil detectar sua atividade maliciosa. Adicionalmente, os criminosos protegeram o código da VM com o packer NSPAC. Packers são ferramentas que comprimem executáveis e são muito usados por programadores para proteger seu código de mecanismos e técnicas de engenharia reversa, usadas por pessoas que pirateiam software. No entanto, essas ferramentas também são adotadas por desenvolvedores de malware de modo a dificultar o trabalho de analistas de segurança. Até o momento, não foram identificadas evidências para atribuir o WS-Link a qualquer grupo conhecido. E o pessoal da Cisco Talos publicou ontem os detalhes sobre uma nova campanha do APT36, também conhecido como Transparent Tribe, o qual passou a usar novos mecanismos desenvolvidos em Python, os quais são personalizados para cada alvo em uma técnica conhecida como Bespoke Malware. O APT36 é um grupo cuja atuação já foi documentada como uma operação que serve aos interesses do governo do Paquistão, atacando ativistas pelos direitos humanos no país e também alvos no Afeganistão e na Índia. O objetivo da campanha é o de instalar duas ameaças previamente documentadas como Crimson Rat e Oblique Rat, as quais possuem uma série de funcionalidades típicas de espionagem, como roubo de dados e execução remota de comandos. Mas também foi identificada a instalação de uma outra ameaça um pouco mais limitada em relação às outras duas. A função do malware em Python é de ajudar na instalação dos outros componentes, e o fato dele ser do tipo Bespoke Malware quer dizer que seus indicadores de comprometimento, ou IOCs, mudam a cada ataque, dificultando a atividade de proteção exclusivamente com base nesse tipo de informação. E a Malwarebytes emitiu um alerta ontem sobre uma campanha de spear phishing que visa a distribuição de malware nos computadores de cidadãos russos que se opõem à guerra contra a Ucrânia. Spear phishing é uma das técnicas que fazem parte da ampla cartilha de phishing, sendo a mais direcionada delas. É comum em ataques como estes o uso de mecanismos, de linguagens ou de artefatos específicos para aquele alvo ou para aquela empresa, e isso se expressa no nome spear, que quer dizer lança, pois quem pesca com lança pesca um peixe de cada vez. Identificada em 23 de março, a campanha usa como mote uma notificação sobre o uso das redes sociais, sites e serviços proibidos pelo governo, alertando para a possibilidade de ações legais contra usuários dessas plataformas. A mensagem é construída de modo a persuadir a vítima a fazer o download de um arquivo malicioso que possibilita a infecção por beacons do Cobalt Strike e trojans de acesso remoto. E o jornalista Brian Krebs publicou uma reportagem ontem sobre a incidência de ataques contra empresas, sobretudo de telecomunicações, em que criminosos requisitam informações confidenciais em caráter emergencial, se passando por policiais ou membros de outras forças de segurança. O objetivo do golpe é se aproveitar de brechas na lei americana que permitem a concessão de dados sem mandado judicial em situações de vida ou morte, por exemplo, usando o terrorismo como motivo. Segundo Krebs, criminosos estão usando essa tática para obter dados que facilitem o ataque contra indivíduos e empresas.
E o pessoal da Morphisec publicou ontem uma análise do Mars Stealer, um ladrão de dados, como o nome diz, que vem crescendo em popularidade e sobre o qual já falamos aqui no Cyber Morning Call, mas que até o momento era pouco documentado. Segundo os pesquisadores, a ameaça surgiu como um redesenho do OSCE, que foi descontinuado em 2020, mas que teve as suas capacidades originais ampliadas e hoje é vendido por aproximadamente $150 em fóruns do underground. Em seu método de infecção, destaca-se o uso de campanhas do Google Ads como um método de levar as páginas da ameaça ao topo do mecanismo de busca. A página impulsionada pelos operadores da ameaça é um clone do site do pacote de software OpenOffice, de modo que o objetivo do ataque é persuadir a vítima a baixar uma versão maliciosa do software, instalando assim o malware. E uma pequena nota antes de encerrar. Na noite da segunda-feira, a Sophos atualizou a nota de segurança referente à vulnerabilidade CVE 2022-1040 no Sophos Firewall, sobre a qual falamos no episódio de ontem. Segundo a empresa, a vulnerabilidade foi observada sob exploração por grupos hostis contra um grupo seleto de organizações no sul da Ásia. Então, se você não atualizou a tecnologia, tem mais um motivo para fazer isso. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.